Fala pessoal, eu sou o professor Marcos Vinícius Ribeiro e esse é o canal Papo Progressista. Nesse vídeo, que é o vídeo de estreia do canal, vamos falar sobre pandemia. Por que politizar? Vamos falar sobre a pandemia do ponto de vista histórico, certo? E do ponto de vista sociológico e filosófico. Com dois questionamentos. Primeiro, por que as pessoas não estão levando a sério o risco da pandemia? Segundo, como isso impacta na coletividade humana? Começando aqui com a parte histórica, vamos falar sobre algumas epidemias e pandemias que ocorreram aí ao longo da história, né? Lembrando que eu não vou entrar no detalhe técnico das doenças. Eu vou apenas mencionar as doenças, né? Assim, quem tem mais propriedade para falar sobre essas doenças são os epidemiologistas, os cientistas, né? Assim, tem mais profundidade para falar. Eu vou falar apenas das doenças e das pestes, né? Que aconteceram aí ao longo da história. Pelo menos aquelas que tiveram um relato mais consistente, certo? De mortalidade e vários fatores. A primeira, né, a mais conhecida da antiguidade, foi a peste do Egito, né? Uma peste de febre tifoide no ano 430 a.C., durante a penúltima dinastia dos faraós do Egito. E essa febre matou milhares de pessoas, certo? A peste antonina, que foi durante o reinado, né, o império do imperador Antonino Pio, ou não, Antonino não é porque Antonino Pio não era o imperador, seria Marco Aurélio por causa da data aqui, né? Entre os anos 165 e 180, durante o império de Marco Aurélio, foi um surto de varíola. Varíola, que é uma doença terrível, né? Que já matou até o início do século passado, matou milhões de pessoas. 100 anos depois houve a peste de Cipriano, que foi outro imperador romano. Durante o governo, né, aconteceu isso. E foi também uma peste de varíola e também de sarampo. Observe que são doenças que hoje estão ou erradicadas ou já tem vacina controlando esses surtos aí. Em 541 aconteceu a chamada peste de Justiniano, que até aquele presente momento foi a peste de maior mortalidade do período da antiguidade. Se bem que não é antiguidade, é início da Idade Média, né? Justiniano foi o imperador romano do Oriente, certo? E foi durante o governo dele que aconteceu essa grande pandemia, que matou milhares de pessoas também. Essa pandemia foi de peste bubônica. Peste bubônica, só lembrando, é a peste do rato, né? Uma pulga do rato infecta você com a bactéria e você pega essa doença terrível no qual cresce bubões no seu corpo, do tamanho de ovos ou de maçãs, que são grandes caroços, né, cheios de pus. É bem nojento. Essa mesma doença, a peste bubônica, voltou 800 anos depois, no século XIV, foi a famosa peste negra, né? Ganhou esse nome porque muitas das pessoas que contraíam essa doença escureciam a pele, os bubons tomavam conta da pele e a pele ficava na cor escura, daí o nome, peste negra, certo? E esse surto de peste negra aconteceu entre os anos de 1347 e 1351, matou cerca de um terço da população europeia. Há números que digam que foi até a metade, né? Então foi uma mortalidade muito grande. Outros surtos menores foram acontecendo ali ao longo de séculos. A cada século passou a ter surtos, né, independentes uns dos outros. É lembrado também a peste da Inglaterra, né, no século XVII, também, que matou muita gente. E assim ela foi matando ali em vários períodos, né, até chegar ao século XIX, século XX, quando surgiu a penicilina, que seria o primeiro antibiótico a tratar esse tipo de doença. Já as pandemias são eventos que de escala global. Enquanto as epidemias, que foram essas que eu falei até agora, são mais localizadas em uma região do planeta, as pandemias elas já atingem um número maior de pessoas, porque atinge um território geográfico maior. E as pandemias começaram a ser frequentes a partir das navegações, a partir do século XV, das grandes navegações, né, quando os portugueses e espanhóis se lançaram aos mares para descobrir novas terras e acabaram trazendo doenças terríveis, né,
tanto aqui para a América como para a África ou lá para a Ásia. E também trazendo doenças asiáticas para a Europa. Então, houve esse intercâmbio de vírus aí muito grande. Mas principalmente da Europa para cá, para a América, onde dizimou acho que 90% da população indígena em menos de 50 anos, ali entre os anos de 1500 e 1550. E você começou a ter essas pandemias aí, que justamente o surto dessas doenças que começou a matar pessoas ali em boa parte do mundo. Já no século XIX, você vai ter surtos de cólera. Cólera é uma doença que dá uma diarreia terrível, né? Aqui no Brasil, até a década de 90, você ainda via surtos ali em lugares onde o saneamento básico é bem precário. Em alguns países de terceiro mundo ainda tem. É uma doença que ainda mata muita gente desidratada. Mas surtos mesmo pandêmicos aconteceram oito desses surtos, né, entre os anos de 1816 e 1966. Ou seja, há pouco mais de 50 anos. Em intervalos médios de 10 anos, atingindo grandes áreas do planeta, né? Aqui no Brasil também a gente teve alguns surtos. Na África é mais constante. Na África é muito mais frequente você ter esses surtos de cólera aí. Mas está controlado porque descobriu-se, né, a medicação. Um soro fisiológico, né, o soro caseiro, ajuda muito na prevenção e às vezes até na diminuição dos sintomas. É uma doença que não tem matado mais ultimamente, porém matou bastante também. As gripes a gente tem visto aí durante os 2 últimos séculos. No século XIX, as gripes começaram a se espalhar por conta da industrialização, por conta do neocolonialismo, quando os europeus voltaram a colonizar a África e outros continentes. A América não, que já tinha se libertado, mas os países onde ficaram sob domínio inglês, francês, alemão, né? Ali no final do século XIX. E vários tipos de gripe começaram a circular pelo mundo. E a gente teve temos aqui alguns exemplos dessas gripes. Teve a gripe de Hong Kong, né, um vírus que surgiu lá em Hong Kong, que na época ainda não pertencia à China, né, era um protetorado britânico, apesar de estar localizado na China, mas pertencia à Inglaterra. A gripe asiática, que não necessariamente nasceu na China, mas atingiu uma boa parte dos países asiáticos. A gripe suína, que é bem recente, a gente ouviu falar dela aí nos últimos 10, 15 anos, né, da chamada gripe suína, também é essa surgida na China. E a gripe espanhola. A gripe espanhola a gente vai pegar como um exemplo, como referência de um último grande surto pandêmico. Até porque essas gripes aí, a suína, a asiática de Hong Kong, não foram gripes que, não necessariamente uma pandemia que atingiu em massa. A espanhola foi. E por curiosidade, a espanhola não nasceu na Espanha. Os espanhóis foram os primeiros a divulgar essa doença, mas o primeiro surto pandêmico foi nos Estados Unidos. E com isso a gente tem aí um histórico, né, dessas doenças aí que devastaram a humanidade, mas algumas delas foram sumindo por conta das vacinas, certo? E por conta de medicações, no caso das bacterianas, como a peste bubônica mesmo. Essas doenças ainda existem em países periféricos do terceiro mundo por conta de questões de saneamento, falta de higiene ou má vontade governamental em não distribuir a medicação ou vacinar sua população. E por que politizar? Porque assim, misturar pandemia com política. Fica por conta dos registros históricos, né? Que sempre que vem uma doença como essa, né, que afeta milhões e milhões de pessoas, afeta todas as áreas. E não tem como não politizar isso. Infelizmente o que tem acontecido é a politização para o lado errado. Por causa de interesses econômicos, né, interesses políticos, ideologias aí que estão no poder. E a doença acaba ficando em segundo plano. Não só a doença, mas como a prioridade, o que pelo menos deveria ser prioridade principal, que é preservar a vida das pessoas. No início a gente teve aquele grande embate, pelo menos aqui no Brasil. Eu acredito que nos Estados Unidos, né, que é o país também onde o número de infectados e mortes também pipocou, e alguns outros países também que estão bem próximos aqui do Brasil, tem acontecido isso. Em que o governo ele teve ali a sua ideologia colocada à frente da vida das pessoas. Certo? Eles acham que é um vírus chinês que veio, né, que se instalou, que foi plantado aqui no nosso país e que tem como objetivo
no caso os chineses, de desestabilizar os governos de extrema direita que estão querendo moralizar o mundo. E o pior, que boa parte da população engoliu esse engodo, né? Essa conversa mole aí de presidentes como Bolsonaro, como Donald Trump e alguns outros de extrema direita que estão espalhados aí pelo mundo. Eles simplesmente, se não negam a pandemia, que não tem como negar, mas pelo menos minimizam ao máximo, né, os efeitos dela. E o que tem acontecido aí nos últimos meses, né, de março para cá, quando o vírus chegou aqui, é isso, né, esse embate entre o governo federal e os governadores. Os governadores dos estados, a gente também não pode, assim, não estou passando pano, até porque muitos desses governadores também têm suas agendas ideológicas que não colocam o povo acima de tudo, mas pelo menos eles têm uma maneira de fazer política mais perto do normal. Então eles seguiram todos os protocolos de segurança da ONU e da Organização Mundial de Saúde, certo? Como isolamento social, como uso de máscaras, lockdown quando o número de casos tivesse atingido certo patamar. Tudo isso foi sendo feito. Só que o governo, visando mais a parte econômica, priorizou a parte econômica, os empresários que estavam aí sofrendo com problema de mão de obra, muitos trabalhadores que ficaram em casa, né? Pequenos empresários também que não teriam como pagar suas contas, fechando o seu comércio, né, não essencial. Então começa aí a luta de sobrevivência versus sobrevivência. Porque por um lado você tem que sobreviver, ter como sobreviver e de onde tirar dinheiro para essa sobrevivência. E muitos, uma boa parte dos brasileiros ficou nesse dilema. Né? E a outra sobrevivência seria se proteger contra esse vírus. Só que como o governo federal relativizou demais esse vírus e muita gente acredita na ideologia que eles propagam, acabaram esse pessoal aí, né, indo trabalhar como se não houvesse amanhã. E realmente eles tinham que ir porque tinham que sobreviver. Eles foram colocados, jogados à própria sorte. Então o que acontece é isso, a maior parte da população, infelizmente, lotando ônibus, né, fazendo várias coisas aí que seriam não recomendadas para que o vírus não propagasse. E fica a questão, muitas pessoas foram jogadas nisso porque não porque queriam, mas porque precisavam. Mas por outro lado, outros sentimentos também estão incluídos aí nesse convívio social, que não é só a questão da sobrevivência, né? Também temos muito de falta de empatia, egoísmo, né? E negacionismo, pessoas que simplesmente não acreditam no potencial da doença. A falta de empatia é você simplesmente sair para a rua sem máscara, achando que vai pegar, ou que não vai pegar, ou se for pegar vai ser só uma gripezinha e que não vai fazer mal a ninguém, porque eu não vi ninguém morrer perto de mim, então logo essa doença não existe. Muitos estão pensando assim, pessoas que eu conheço, e certamente pessoas que vocês aí conhecem também pensam dessa forma. Então a gente fica nesse dilema, não é? A gente quer preservar o máximo de vidas que a gente puder. Nós, pessoas que estão conscientes de que essa doença mata, de que essa doença é um perigo, que está matando até agora, no momento aqui no Brasil, 162 mil pessoas, que não é um número baixo. O grosso da população pode até ser, né? Uma população de 210 milhões de pessoas. Mas foram 162 mil famílias que ficaram sem alguém. Esse número podia ter sido bem menor, caso o governo tivesse dado uma rede de segurança, uma rede de proteção para que pequenos empresários, né, pequenos comerciantes pudessem fechar suas portas e ficar em segurança em casa, como países sérios fizeram. Mas aqui não. Né? Um auxílio emergencial de R$ 600, que beleza, bem-vindo. Para quem estava precisando, realmente foi um dinheiro que chegou ali no momento certo. Mas não resolveu tudo. E esse dinheiro não pode durar para sempre, esse auxílio. E já baixou para 300, né? E o governo ainda tem a pachorra de dizer que foram eles, né, eles lá, o governo, que colocou esse valor, quando na verdade foi a oposição que lutou ferrenhamente lá. A esquerda tão demonizada, que lutou para que o valor do auxílio fosse ampliado.
Mas a luta ainda está continuando para que esse auxílio continue pelo ano de 2021, porque essa pandemia está muito longe de acabar, a vacina não tem previsão de chegada. Teve também, né, questão dos atropelos das vacinas, que eu não aceito essa vacina porque a vacina é chinesa. Mais uma vez a ideologia à frente, né, da preservação de vidas, e é isso que a gente está passando. O governo está nesse descaso e a população está uma parte, né, uma parte considerável da população está comendo esse discurso. Está indo para as ruas, né, está fazendo festinha, fazendo tudo. Assim, muita gente ficou sem trabalhar durante esses meses por conta das restrições, mas não deixaram em nenhum momento de se divertir, de jogar bola, de se aglomerar com outras pessoas e sem o uso de máscara. Basta você dar um rolê pela sua cidade que você vai ver um monte dessas situações. E está acontecendo por quê? Porque como a pandemia tem baixa letalidade, as pessoas não acreditam que possa acontecer com elas, né? Acham esse raio não vai cair em cima de mim. Por quê? Porque você tem aí a maioria das pessoas assintomáticas ou que quando pegam o vírus eles acabam desenvolvendo sintomas menores. Mas eles não pensam que eles podem transmitir esse vírus e que a pessoa para quem eles transmitir possa pegar uma versão mais violenta do vírus. Então o que está acontecendo é isso, gente. As pessoas não estão tendo essa empatia de pensar no outro. Eles não pensam no outro, eles estão pensando em si mesmos, né? No quanto eles perdem com o fechamento dos estádios de futebol, dos cinemas, dos bares, né? Eles estão pensando apenas na sua individualidade, na sua diversão. Então é esse questionamento que a gente tem que fazer, certo? A gente aprende com a história que de momentos em momentos acontecem essas pandemias. Nossa civilização, as gerações, 2, 3 gerações antes da nossa, nunca passou por algo semelhante e não aprendeu nada, porque elas não viveram. As primeiras gerações pós a pandemia lá de gripe espanhola de 1918, que aconteceu há 100 anos, não estão mais vivas para contar como é que foi. E por algum trauma, elas acabaram, né, jogando para debaixo do tapete, e essa pandemia que aconteceu há 100 anos atrás, que foi a última, né, assim, a última dessa magnitude, acabou não entrando no imaginário popular e as pessoas acabaram esquecendo. E essa pandemia matou muito mais gente do que essa agora. As pessoas acham que isso não pode se repetir de novo. Não é? Quando a pessoa não aprende com o trauma, acaba repetindo esse trauma e acontecendo um trauma bem pior. Então, por isso que as pessoas estão em negação. As pessoas não encaram a realidade até que ela esteja diante dos próprios olhos, acontecendo com a própria família ou então com os amigos, né, ou alguém conhecido. Mas até então tá tudo normal, tudo de boa. Vou continuar vivendo minha vida do jeito que tá. E eu não vou mudar meus hábitos por conta de uma pandemia. Eu posso mudar alguns outros por questões de força maior, né? Porque o governo proibiu tudo, mas na minha consciência essa pandemia não existe e eu não vou usar máscara se não tiver ninguém olhando. Quer dizer, as pessoas não adquiriram essa consciência. E é uma grande quantidade. É um espetáculo de bizarrice você ao sair de casa, né? Que você vai encontrar isso. E a história dessa vez não ensinou nada. Por quê? Porque pessoas que viveram nas primeiras e segundas gerações nem sequer ouviram falar dessa gripe espanhola. Ouviram falar como algo distante, mas estavam bem próximas delas. E as pessoas que estavam vivas, que ou não passaram pelo fato, ou passaram e resolveram simplesmente, né, não esquecer. E isso a humanidade comete esse erro, né, de botar a história para debaixo do tapete e não aprender com ela. E é isso que a gente está tentando mudar. É um dos objetivos, inclusive, desse canal. Está trazendo sempre a história de volta para aprender com ela e não repetir os erros. Né? Não é só mais um canal de política, é um canal também de conscientização. Certo, pessoal? E nós vamos começar aqui essa luta. Se você gostou desse nosso primeiro vídeo, quiser que eu continue fazendo esse canal, que torne ele melhor, mais profissional, com temas mais diversos, peço que vocês se inscrevam, né? Dê aquele joinha, divulgue, compartilhe entre o máximo de pessoas que vocês puderem e ajude a fazer a minha rede crescer, né? Já que esse é o primeiro vídeo,
É o primeiro de muitos, né? Pretendo aqui profissionalizar o canal, transformar ele em algo mais permanente. Né? Por enquanto é só uma experiência, mas com a ajuda de vocês a gente vai fazer isso possível. Certo, pessoal? Então um abraço a todos vocês e nos vemos no segundo vídeo. Tchau, pessoal.